Olá, sou Luísa Pontes, sou aluna do doutorado da ACU, né? E eu estou aqui para falar sobre a pesquisa documental. Nessa minha aula, eu vou destacar uma pesquisa que pretendo desenvolver e que durante esses meses me chamou a atenção, né? Então, muito grata pela oportunidade de estar fazendo esse doutorado, de estar desenvolvendo essas pesquisas pela ACU, né? E é isso. Então, o foco da minha aula hoje vai ser a pesquisa documental. Que, na verdade, a pesquisa documental ela tem muito a ver com a pesquisa bibliográfica, né? E o que me chamou a atenção uns meses para cá foi que eu folhei um livro do teatrólogo Marcelo Costa e detectei uma peça teatral que foi encenada no ano de 1972, o Romance do Pavão Misterioso. Então, naquela época, Fortaleza vivia um período de resistência, né? Então, os artistas se uniam para vivenciar uma resistência política. E essa galera da década de 70 eram jovens atores, atrizes, que também se emanciparam e quiseram fazer um teatro diferenciado. Então, existe muita questão da sutileza. Eles se reuniram, ensaiaram essa peça no Teatro José de Alencar. Para quem não sabe, o Teatro José de Alencar ele é uma referência ao nosso grande palco das artes cênicas aqui de Fortaleza. E eles se reuniram, eles fizeram, tipo assim, rifa, né? Conseguiram criar um movimento, né? E nesse movimento eles se uniram e tiveram, digamos assim, o apoio de alguns artistas plásticos para poder montar o trabalho. Naquela época, 50 anos atrás, porque justamente agora em abril, né, se fez 50 anos dessa montagem, também havia uma grande dificuldade na montagem dos espetáculos. O que me chamou a atenção foi porque eles pegaram um cordel, né? Esse cordel, Romance do Pavão Misterioso, ele é do João Melquíades Ferreira, e eles pegaram esse cordel e adaptaram para a linguagem teatral. E a história desse cordel, você vê uma resistência. É um pai altamente autoritário que não quer que a filha se case com um forasteiro, né? Um andarilho. E ele acaba, logicamente, conquistando o amor da donzela, dessa moça. E aí, sutilmente, os atores, né? No caso, na época, eu vou destacar aqui dois nomes. O Marcelo Costa, né? Que foi a pessoa que dirigiu o espetáculo, né? E que realmente organizou, né? E teve também um outro teatrólogo que também fez parte desse processo. E na época eles, logicamente, se uniram e conseguiram ensaiar. E essa peça de teatro, ela marcou um período. Ela foi encenada fora aqui de Fortaleza. Ela teve o quê? Ela teve alguns relatos jornalísticos críticos elogiando o quê? A empreitada, né? De pegar esse cordel, adaptar para o teatro. E o que me chamou a atenção em desenvolver essa pesquisa documental? Porque eu peguei como referência o livro do professor Marcelo Costa, né? Que é a história do teatro cearense. No livro e nos relatos que eu pude conversar com ele, eu pude fazer um levantamento de 5 fotografias, né? Inclusive, aqui no primeiro slide, a gente percebe uma fotografia. Essa fotografia ela é emblemática, né? Então, você vai ter aqui o cordel e vai ter aqui ao lado a fotografia. E é interessante que esse pavão ele foi construído de forma artesanal, muito criativo. E teve música, então eles se preocuparam em fazer musical dessa história de cordel. E me chamou a atenção por quê? Porque para ser uma pesquisa documental, eles levaram em conta o período, que foi a década de 70. Nós sabemos que a ditadura militar, na década de 70,
realmente ela trouxe verdadeiros traumas para os artistas daquela época, e eles se mantiveram unidos, né, por um período, né, e conseguiram, logicamente, desenvolver um trabalho bem interessante. Então, no segundo slide, você tem aqui o elenco, né? Você tinha música ao vivo também. Eles contrataram um cenógrafo. Então, havia toda uma preocupação em fazer isso musical e levar não só o nome das artes cearenses, das artes dramáticas cearenses, mas também a preocupação em tornar essa história uma história de luta, de resistência. Então, nessa segunda fotografia, você vê aqui o outro teatrólogo que eu quero chamar a atenção, João Carlos, né, que realmente fez, né, logicamente participou dessa montagem. E é interessante porque era um elenco de poucos atores, mas que interpretaram de uma forma bem envolvente. Então, vamos lá. No terceiro slide, que aí eu já coloco aqui a foto, né, da jovem com seu enamorado, né, no caso o casal que estava sendo proibido pelo pai, né, de namorar. Então, o que seria essa pesquisa documental, né? Na verdade, ela parte, né, é um tipo de pesquisa bibliográfica, porque no caso se levou em consideração a história do cordel, né, para que se adaptasse para essa linguagem teatral. E além dessa história do cordel, no livro do professor do professor Marcelo Costa, você vai ter o quê? Você vai ter os relatos, né, as datas. Então, ao meu ver, isso são documentos que nunca foram analisados. Claro que esses relatos, eles não só foram feitos aqui no jornal local, mas ele teve também o quê? Uma visibilidade fora aqui de Fortaleza. Então, essas críticas jornalísticas e estas fotografias eu tomei como documentos, para que eu pudesse entender o que foi esse período, digamos assim, delicado das artes cênicas aqui em Fortaleza. Então, o meu objeto de investigação foi justamente o quê? Foram esses documentos, foram esses relatos jornalísticos, críticos, e eu também levei em conta essas fotografias. Claro, na década de 70 eu não assisti a peça não existe mais. Nós sabemos que o teatro é uma arte efêmera, mas nós temos o quê? Nós temos o livro, que serve também como uma referência bibliográfica, e todo o depoimento, né, de pessoas que assistiram a peça e que realmente gostaram do que vivenciaram. Então, isso me chamou a atenção, né? Então, na verdade, esses documentos, não necessariamente somente os escritos, né? As fotos também elas foram importantes para que a gente pudesse conceber, compreender essa proposta da pesquisa documental. E, paralelo a isso, o que me chamou a atenção também é que, de uma certa forma, eu estou valorizando fontes primárias, no caso, os relatos jornalísticos e as fotografias, né? E estou fazendo uma análise, né, do que foi um recorte, né, na história, década de 70, precisamente o ano de 1972, e faço um paralelo com 2022, né? Então, o que foi o teatro de resistência naquele ano e o que é hoje, né? Hoje nós vivemos, digamos assim, uma outra resistência, não vivenciando uma ditadura militar, mas a gente vive uma dificuldade, né, de vivenciar, de sobreviver, né? De tentar sobreviver dessa arte, das artes cênicas como um todo, da produção. A mesma dificuldade que essas pessoas tiveram lá no passado, nós também temos aqui, né? A dificuldade de manter um grupo teatral, de montar, né? Não de criar, porque a criatividade, ela existe, mas a dificuldade financeira, né? E naquela época, né, o grupo, ele teve o apoio dos artistas plásticos, né? Então eles foram uma luta, como também os de hoje, né? Os artistas de hoje também labutam, né?
não só os editais, mas também eles buscam criar suas histórias. Então, é uma pesquisa documental, bibliográfica, porque parte como referência desses relatos jornalísticos, dessas fotografias, né? Então, o ano em questão aqui é o ano de 1972, que, como já falei, virou referência, né? Então, vamos lá. Eu uso a pesquisa documental e também trabalho de uma forma dedutiva, observando essas fotografias, né? A importância dela, né? Então, aqui no quarto slide, nós temos aqui, digamos, o duelo, né? Do pai e do futuro pretendente, né? Então, muito bem criativo. Eles utilizaram um duelo de espadas, né? Entre o herói e o opositor, né? Então, essa fotografia registra muito, muito bem esse período aí. E por que eu estou chamando a atenção para o critério da pesquisa documental? Porque justamente essa pesquisa ela vai partir desses dados bibliográficos, né? Para que eu possa identificar de forma correta esses documentos, né? Que foram colocados de forma ilustrativa. E eu os trago agora com uma fonte de pesquisa, né? Quer dizer, eu situo a importância do que foi essa montagem para os nossos dias atuais, né? Então, tenho por base essa pesquisa documental, dedutiva, e ao mesmo tempo o seu valor bibliográfico, né? Que deve existir em toda metodologia, em toda pesquisa científica, né? Então, nós sabemos que os documentos eles podem ser os mais diversificados possíveis. Eu poderia ter relatórios, eu poderia ter as gravações, né? Eu poderia ter cartas, manuscritos, né? Infelizmente, isso não chegou até mim. Mas o que eu pude ter acesso foram justamente essas fotografias e esses depoimentos através do livro do Marcelo Costa. Então, no primeiro momento, eu destaco, digamos assim, esse tipo de documento. Que tipo de documento eu estou desenvolvendo? Bom, paralelo a isso, o Romance do Pavão Misterioso, por que ele foi um divisor de águas, né? Porque ele conseguiu projetar as artes cênicas fora de Fortaleza. Numa década de 70, em que realmente não era tão fácil fazer arte do Brasil como um todo. Nós sabemos que os artistas, a grande maioria foram o quê? Uma grande maioria foi perseguida, né? Ficou impossibilitada de desenvolver suas ideias, né? Suas artes. E, na verdade, esse pessoal, ele se reuniu, né? E desenvolveu, digamos assim, essa montagem, utilizando as metáforas, né? É como se o pai da noiva fosse o próprio poder, né? E a noiva, quer dizer, a jovem, a donzela, fosse o povo, né? E, logicamente, o herói que vai salvar a donzela para casar-se com ela. Então, é mais ou menos por aí. Então, a gente usa muito a questão das metáforas, eles utilizaram isso. Nesse quinto slide, você observa que eles utilizaram um figurino, né, um figurino bem característico, e também a questão da maquiagem, né? Então, eles utilizaram aqui uma maquiagem pesada, uma coisa meio que japonesa, né? Umas máscaras brancas, né? Então, tem a coisa da ilusão e tem a coisa também da realidade. Então, isso fica muito visível quando a gente faz essa análise fotográfica, né? Já no sexto slide, o que eu vou trazer, né? Além de desenvolver essa pesquisa documental, eu procurei desenvolver também uma abordagem qualitativa, né? Por quê? Porque através desse empirismo, né, desse referencial teórico, que é falar do teatro, da história do teatro cearense, o que a gente percebe, né? Que esse grupo, ele conseguiu se organizar, né?
ele marcou uma trajetória. Por pouco tempo, eles criaram uma cooperativa do Teatro e Artes, né, aqui de Fortaleza. Essa cooperativa ela vivenciou um período até de 3 anos, fizeram outras montagens e depois cada artista dessa cooperativa foi desenvolver seus próprios trabalhos. Então, ele foi um divisor de águas porque ele cria essa resistência, esse teatro crítico, esse teatro político, né? E o que me chamou também a atuação foi a compreensão, porque o público entendeu, né, esse jogo de metáforas. Quando essa peça ela foi encenada, ela trouxe, logicamente, um feedback, né, que era muito, digamos assim, década de 70, tudo muito proibido, tudo muito fechado, mas o público entendeu e o público prestigiou o trabalho dessas pessoas. Então, é interessante isso daí, né? Esse apoio, essa valorização, né? Então, em cima disso daí, esse romance do Pavão Misterioso, ele sofreu essa adaptação e o que a gente observa? O José Carlos Matos, que foi também uma pessoa importante, que participou do processo, juntamente com Marcelo Costa, ele criou essa cooperativa, né? Participou desse trabalho e logo depois dessa montagem, ele seguiu o seu próprio caminho com o seu grupo. E o Marcelo Costa também seguiu outro rumo, né? Então é interessante que mesmo assim, a cooperativa ela continua a existir com outras montagens. A questão de ensinar atores trabalhos de dramaturgo cearense. Naquela época isso era muito forte, como também havia essa preocupação, como também há nos dias atuais. Então, como o próprio Marcelo Costa diz, eu vou destacar aqui, na época era assim que se pensava o espetáculo, né? Isso foi colocado em 1972 na Gazeta de Notícias, no dia 8 de março de 72. A Cooperativa de Teatro e Artes, um grupo de proposições novas dentro do marasmo que envolve o teatro cearense, escolheu sua primeira montagem, Romance do Pavão Misterioso, Literatura de Cordel, de João Martins de Ataíde. O texto original foi ligeiramente adaptado para o teatro, conservando a rima, o teor original. Então, o que você percebe? Que eles pegaram uma linguagem da literatura de cordel, adaptaram para o teatro e imortalizaram essa montagem. Então, é interessante, por quê? Porque essa iniciativa, né, desses atores marcou um período, então destacou um período, né? E isso está vivo, apesar de estarmos há 50 anos atrás. No sétimo slide, o que nós temos aqui? Nós temos uma foto bem emblemática, né? Nós temos bem ao pé, né? No proscênio, temos uma pessoa tocando violão, né? E os atores ensinando. Então, o que observa-se? Que a sonoplastia ela estava ali, presente o tempo todo, durante a encenação da peça, né? Então, essa quebra da quarta parede foi bem interessante, foi bem intencional para quem dirigiu a peça, né? E esses estudos, essas montagens, essa preocupação, esse teor crítico, esse uso da metáfora, isso foi pertinente para que a peça não fosse o quê? Não sofresse uma proibição. Então a gente percebe que naquela época os artistas eles também tinham essa preocupação, né? Porque nós sabemos que a década de 70, a ditadura militar, ela foi um período extremamente, digamos assim, difícil, um período em que houve muitas perseguições, mortes, artistas desapareceram. Então, tudo que batesse de frente com a ditadura, com os militares, tudo era retirado, né, estrategicamente de cena. E aqui, né, a cooperativa ela conseguiu se sobressair, né? Então ela consegue sair daqui, encena lá fora, tem o seu reconhecimento e volta novamente aqui para Fortaleza.
Claro que ela teve um período curto, mas ela fez a sua história. Então é isso que também me chamou a atenção para desenvolver essa pesquisa documental. Falar desses objetos de estudo e da importância que foi essa montagem, né? Logo depois, né, depois digamos assim, a cooperativa ela sai de cena, ela vai dar espaço a vários grupos. Por exemplo, o grupo Grita, que era um grupo independente de teatro amador, né? Grupo de teatro do SESI, grupo de Cancela, Balaio, né? Grupo de pesquisa, grupo Opção, Raça, né? Então, tudo isso daí foi uma consequência, digamos assim, dessa junção, desse movimento. E marcaram, né? Esses grupos, logicamente, não existem mais, mas eles marcaram, logicamente, a época, né? Eles marcaram, digamos assim, um período bem conturbado da nossa história da ditadura militar. E essa cooperativa, ela durou, né? Ela existiu de fato de 72 a 76, né? E logicamente que ela trouxe toda essa, digamos assim, essas reflexões. Logo depois, o José Carlos Matos, ele vai criar a festa, que é Federação Estadual de Teatro Amador, né? Então ele torna-se o presidente, e a questão de valorizar o teatro amador. Que essa federação, né, depois, anos depois, ela teve a preocupação de tornar os artistas profissionais. Então, observe uma coisa interessante, né? Uma ideia, uma sementinha que foi criada lá na década de 70, que anos depois, ela digamos assim, ela prosperou, né? Ela abriu vários questionamentos, claro que tudo muito efêmero. Esses grupos, o grupo Balaio foi o grupo em que o professor Marcelo Costa, ele esteve presente, né? No antigo Teatro do Ibeu, marcando a sua época, marcando a sua temporada. Inclusive, esse ano ele vai comemorar os anos de teatro, né, da sua trajetória, né? Está de parabéns. E o José Carlos Matos, logo depois, ele vai justamente lutar por essa festa, essa federação. Então, assim, o que a gente percebe? Que dentro desse objeto da pesquisa documental, criou-se o quê? Criou-se vários nichos, desenvolveu-se várias histórias paralelas. E isso vai chamar a atenção justamente no estudo bibliográfico, né, que a gente percebe. É como se eu estivesse fazendo um recorte. Década de 70, o pós-década de 70 e o hoje. Claro que na atualidade nós temos outros grupos, né, não mais estes que eu citei aqui, mas que, lógico, que a luta continua, né? Então, hoje, os grupos teatrais, eles vivenciam outras existências, né? Que não, logicamente, não aquelas do passado. Mas, logicamente, que todos os grupos teatrais, eles querem o quê? Eles querem, logicamente, demonstrar a sua arte, eles querem viver de arte, né? Tentar sucumbir todas as dificuldades possíveis, né? Então, a gente observa muito isso. Então, no sétimo slide, você vê essa fotografia que faz parte do acervo lá do livro de Marcelo Costa, e você observa, né, que aqui tá os atores encenando, lá, logicamente, no Teatro José de Alencar, e logo embaixo você vê a questão da sonoplastia, né, muito presente, muito forte nessa atuação. E para a gente entender, mas o que abrange a pesquisa documental, né? Como é que eu posso entender a proposta da pesquisa documental, né? Primeiro, uma pré-análise. Primeira coisa é uma pré-análise. Como assim? Eu vou ter que identificar os objetos que eu quero pesquisar, né? Para, no caso, a peça de teatro, ou melhor dizendo, a adaptação da peça de teatro, do cordel para o teatro. Então, a coisa que me chamou a atenção enquanto documento, enquanto objeto, foi justamente isso daí. Fazer essa pré-análise. Por quê? Qual o sentido? Qual a importância, né, desses artistas em pegar um cordel e adaptar para o teatro? Então, essa pré-análise foi importante para que eu entendesse a luta da dramaturgia cearense, né?
Então, essa projeção aí, logicamente, essa adaptação, ela ficou como uma fonte de resistência. Então, o primeiro momento, a minha primeira preocupação foi justamente isso daí, né? Pegar justamente essa adaptação. Logicamente que eu não tive acesso ao texto, mas o próprio texto, segundo Marcelo Costa, é o próprio cordel, né? Logicamente que eles fizeram algumas evoluções em cima desse cordel. Eles criaram figurinos, iluminação, sonoplastia, né? Então, assim, houve a maquiagem, houve toda essa preocupação. A questão da criatividade, certo? Segundo momento, a organização dos documentos. Então, quais documentos, né, eu vou vivenciar, né, eu vou destacar. Então, o que eu observo aqui no 8º slide, né? Eu vou destacar que documentos, como eu já falei, as fotografias, né? Entre as várias fotografias, eu destaquei aqui 5 fotos, que tem toda essa trajetória da história. E essas fotos, detalhes, elas estão em preto e branco, né? Que valorizam muito mais enquanto documento, né? Essas fotos, elas ficaram imortalizadas. Além das fotos que serviram de documento, logicamente o cordel, que inspirou a montagem, não posso esquecer disso, e também os relatos, né? Os relatos de pessoas famosas, de pessoas que assistiram e que, logicamente, ficaram imortalizados nos jornais da época, né? Então, isso, infelizmente, eu não tive acesso, eu tenho só por escrito no próprio livro do Marcelo Costa, mas assim, eu não tive acesso aos jornais de 72, né, da década de 70. Mas as transcrições feitas no livro, isso fizeram com que eu organizasse, né, esses documentos e tentasse entender a importância dele, né, para que realmente eu pudesse desenvolver essa pesquisa. E por último, né, pegando essa pré-análise, essa organização, eu vou justamente para os resultados obtidos, né? Por que o ano de 70? Por que o ano de 72? Né? Quer dizer, então, foi estratégico, né? Essa década de 70 foi uma década, digamos assim, criativa, em que a dramaturgia cearense ela teve uma evolução, ela teve um crescimento, né? Ela marcou períodos, né? Ela imortalizou nomes, dramaturgos, atores, né? E os resquícios até nos dias de hoje, né? O próprio teatrólogo Marcelo Costa, ele é uma fonte viva dessa pesquisa documental, em que nós estamos trazendo à tona toda essa magia, né? Claro, infelizmente a peça ela não foi filmada, mas nós temos o quê? Nós temos o cordel, nós temos as fotografias e temos os depoimentos. Então, no terceiro momento, eu vou pegar esses resultados obtidos e vou fazer o quê? Vou fazer uma análise, né? E comparar, né? A década de 70, fazer uma análise comparativa da década de 70 com a atualidade, né? Isso, creio eu, que se eu aprimorar, isso daria até uma boa, a escritura de um bom artigo, né? Científico, né? Voltado para a questão das artes. Então, quando eu pego essa pré-análise, pego esses documentos e depois eu tento pegar os escritos desses resultados, desses depoimentos, da importância do que foi montar esse trabalho, eu tenho estruturado a minha pesquisa documental, né? Para que eu possa aprimorar, né? Logicamente que eu tenho que, cada vez mais, melhorar o meu referencial teórico, né? Para que se tenha, digamos assim, uma pesquisa bem mais estruturada. Mas o cerne dessa pesquisa documental é justamente isso daí, esse cuidado, né? A importância de encenar essa peça, essa análise documental e como isso chegou até os nossos dias. Porque não é só, essa montagem fez 50 anos, não é só o fato
dela ter comemorado 50 anos, mas é também o fato dela ter a forma como ela foi encenada, o contexto histórico, né, desse trabalho que foi encenado e a importância dele para os dias atuais, né? Onde a gente vive também um momento de resistência, um momento digamos assim, de persistência, né? Porque os artistas, eles querem fazer esses trabalhos, eles necessitam viver de arte e, logicamente, eles buscam alternativas, né? Então, o que eu percebo no desenrolar desses resultados obtidos é justamente isso daí, né? É fazer esse paralelo, né? E ver o quanto as artes cênicas, quanto a dramaturgia cearense, ela tem o seu valor, ela tem a sua importância e a sua estratégia nos nossos dias. Isso a gente pode perceber. Então, aqui no 8º slide, eu destaquei, né? Justamente, né? A pré-análise, né? A organização desses documentos e, logicamente, o resultado obtido, né? A importância desse resultado. Claro que esses resultados eles podem ser bem mais aprimorados, né? Então, digamos que é um primeiro momento, digamos um primeiro tijolinho de reflexões em que estou desenvolvendo. Voltando aqui, né? A nível de procedimentos técnicos, né? Nós temos vários tipos de pesquisa, como eu já falei no começo. A pesquisa bibliográfica já está dizendo, é dos livros, né? Então, o livro do professor Marcelo Costa me inspirou a aprofundar esse trabalho, a estudar esse trabalho. Então, toda pesquisa, logicamente, parte de uma análise bibliográfica. Isso é de praxe, né? Mas, além disso, eu posso ter também, né? Daí, eu puxei para a pesquisa documental. Eu posso ter uma pesquisa experimental, onde eu vou experimentar, né? Para concluir, para poder ter uma ideia de se aquilo vai ou não funcionar. Por exemplo, um exemplo prático, né? Experimentou-se várias vacinas para que tivesse uma forma de combater o vírus, né? Não só do Covid, mas também o vírus da própria gripe, né? Então, é um resultado de uma pesquisa experimental, né? Então, você experimenta, você estuda, para que realmente essa vacina, se não acabar, mas pelo menos ameniza o efeito. É como a questão do HIV, né? Da AIDS, né? Que também já foi uma grande pandemia no passado. Ela é resultado dessa pesquisa experimental. Então, fizeram vários estudos e provavelmente eles vão desenvolver também uma vacina para evitar a contaminação do HIV. E aí vai. Né? Fora a pesquisa experimental, eu também posso desenvolver o estudo do caso, né? Onde eu pego, digamos, eu enquanto professora, né? Eu vou fazer um experimento com os meus alunos, vou desenvolver um projeto de leitura com os meus alunos. Então, não necessariamente eu vou pegar todos os meus alunos. O que eu devo levar em conta? Uma pequena fatia, né? Um estudo de caso. Eu pego uma turma dos meus primeiros anos e vou fazer um estudo do comportamento de leitura desses alunos. É um estudo de caso também, interessante. O estudo de campo, onde eu vou realmente ao campo, eu vou ao local, ao locus e vou fazer as minhas, digamos, indagações, as minhas pesquisas, né? A pesquisação, enquanto pesquisador, interajo, né? Eu estou ali vivenciando aquele momento, aquela descoberta, né? A pergunta do meu objeto de pesquisa, né? Por quê? O que eu quero pesquisar? É interessante tudo isso. E a pesquisa participante também, eu, enquanto estudioso, estou pesquisando, também estou participando desse estudo. Então, a nível de procedimentos técnicos, eu tenho tudo isso, né? E na pesquisa documental, que é o que eu estou realmente destacando aqui, é justamente o quê? Eu tenho por base esses materiais, né, que ainda não foram analisados, certo? No caso, o cordel, as fotos, elas não tinham sido analisadas, então elas são fontes primárias, né, e elas foram estrategicamente contextualizadas em 1972 para 2022. Então, o roteiro dessa minha pesquisa documental,
ela vem daí, né? Então, eu parto desse princípio, desses materiais que não foram analisados ainda, eu desenvolvo uma análise, uns questionamentos e destaco essas várias fontes de pesquisa. Só para a gente destacar aqui, né? A pesquisa documental, ela recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como tabelas, estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartazes, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresa, vídeos de programas de televisão, etc. Né? Então, tudo isso são fontes documentadas. Né? Então, a forma como você vai analisar esses documentos é que vai fazer um diferencial dessa sua pesquisa documental. Né? E é interessante por quê? Porque ela se apresenta com vários complementos. Né? No caso, eu estou usando fonte escrita e uma fonte também o quê? Que não é escrita. Né? A fotografia é uma fonte não escrita. Os relatos, a crítica das pessoas que assistiram, a própria crítica da peça é um relato escrito, então é um documento escrito. Né? É interessante tudo isso. Né? Então, no caso da peça, o Romance do Pavão Misterioso, eu pude justamente destacar esse período de resistência para poder afunilar, para poder desenvolver toda essa trajetória. Né? E no último slide, logicamente, eu levo em conta o livro do professor, né, historiador Marcelo Costa, que é a História do Teatro Cearense. Pego algumas coisas da internet, né, que me definem o que seria uma pesquisa documental, a importância dela, algum livro de pesquisa científica, né, e destaco aqui para que eu comece, logicamente, a ter uma segurança acadêmica, né, para cada vez mais aprofundar o conhecimento. Né? Porque é um trabalho não só que vai analisar os documentos, mas que vai emitir um estudo. Né? Um estudo contextualizado da década de 70 para os dias atuais. E aí vem vários questionamentos. Até que ponto os artistas cearenses eles estão com as mesmas dificuldades? Até que ponto a arte, o teatro cearense, ele continua resistindo? Né? Então, são alguns questionamentos que eu faço no final dessas minhas análises. Né? Por que se torna difícil montar um espetáculo? Como você usa de uma estratégia, digamos assim, artística, que consiga realmente não sofrer nenhum tipo de censura, ou que você consiga realmente montar suas ideias, né? Porque existem vários tipos de teatro e existem vários tipos de montagem. Então, como você vai conseguir impor, digamos assim, o seu ideal, né? As suas ideias, cinicamente. Então, tudo isso está intrincado, né? Dentro dessa pesquisa. E o que a gente observa? Que essa pesquisa documental está presente, ela está viva, ela está pulsante. Né? Um fato do passado, mesmo que está muito vivo na atual conjuntura. Né? Então, a gente não pode, lógico, fazer de conta que não existe. Existiu, marcou um período. Como também você não pode fazer de conta que a ditadura militar não existiu. Ela existiu, de fato. Ela deixou marcas, ela deixou traumas. Né? Então, é um passado nebuloso, mas que serve de referência, né? Para que a humanidade, para que os artistas, eles consigam digamos assim, não só se unir, mas também refletir tudo isso, né? Todos esses acontecimentos. Então, a gente observa a importância, né? De toda essa trajetória do que as artes cênicas, de quanto elas são importantes, de quanto elas resistem. Então, eu quero aqui deixar
o meu agradecimento, né? Não só à CU, mas também o meu agradecimento, né, ao professor Marcelo Costa, que logicamente me inspirou, né? A própria Absolute Christian University, a própria CU, que permitiu, né, todo esse momento de indagações, inquietações, para que realmente né? Olha, isso aí vai dar um ótimo artigo científico, pesquisa, vai por aí, né? Então, tudo isso fez com que eu despertasse, digamos assim, a curiosidade, né? Buscar esses objetos de estudo, buscar essas fotos, esses relatos, né? Isso tudo me chamou a atenção, né? Quanto é interessante você pegar uma coisa que passou, traz essa coisa para a atualidade e você analisa, você tenta entender o que foi aquilo dali. Não é só uma simples fotografia ou não é só uma simples relato, né? Um depoimento. Não, ele tem um peso, ele tem um contexto, né? Ele tem, digamos assim, ele tem um momento em que os artistas fizeram parte de uma cooperativa. Não era só ator, atriz, diretor, não. Eram artistas plásticos. Então, houve esse momento político aqui em Fortaleza. Então, isso traz à tona todos esses questionamentos, através do entendimento, através da importância de você entender o que foi essa pesquisa científica. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento, né, à CU, ao professor Cristiano, que puxa as orelhas da gente, olha, pesquisa, vai atrás. É uma atividade trabalhosa, mas que ao mesmo tempo faz com que você realmente se empenhe e busque dar o seu melhor, né? Então é isso. Eu quero aqui agradecer e é isso. Futuramente eu pretendo, né, nos próximos meses, escrever um artigo, desenvolver um artigo sobre esse assunto, né? E, logicamente, comemorando os 50 anos, né, de existência dessa pesquisa documental, né, dessa montagem do romance do Pavão Misterioso. Então, muito obrigada. E é isso. Viva a pesquisa documental.